Você acredita que alguém pode ser punido por fazer a coisa certa? Pois essa é a história de Emily, uma jovem enfermeira de 26 anos que salvou um soldado e, em vez de ser elogiada, acabou perdendo o emprego. Mas o que aconteceu depois, ninguém poderia imaginar. Era uma noite chuvosa em Nova York. Emily estava começando mais um plantão no pronto-socorro. Tudo parecia normal, até que as portas se abriram com força e 2 paramédicos chegaram correndo, carregando um homem quase sem vida. "Código vermelho, trauma no tórax, ele tá mal!" gritou um deles. O homem estava irreconhecível, coberto de sangue, roupas rasgadas, quase não respirava. Mas o que chamou a atenção de Emily foi uma plaquinha de metal pendurada no pescoço dele, suja e torta. Ela conseguiu ler o nome: Ellie Jackson, fuzileiro naval. "Ele é militar", alguém sussurrou. O problema? Ninguém sabia quem ele era, de onde veio, e ele não tinha documentos nem telefone. A chefa de enfermagem disse que não podiam fazer nada sem autorização. Mas Emily olhou para o homem, quase morrendo, e sabia que não podia esperar. Sem pedir permissão, ela tomou a frente. "Preparem a enfermaria, tragam oxigênio, plasma e um kit de sutura, agora!" A equipe hesitou, mas algo na voz dela fez todo mundo se mexer. Levaram o fuzileiro para a sala de emergência e Emily foi com ele. Lá dentro, começou uma verdadeira batalha contra a morte. Estilhaços cravados no peito, sangue por todo lado, pressão caindo, mas Emily não parou. Ela lutou por 3 horas e meia. Com mãos tremendo, olhos ardendo de cansaço, suor escorrendo pela testa, ela puxou pedaço por pedaço de metal do corpo do soldado. Costurou, drenou, estabilizou, e quando o coração dele parou: "Carreguem até 200, preparar, choque!" Nada. "250, agora!" O corpo do soldado se arqueou e, de repente, um bip apareceu no monitor. Fraco, mas vivo. Ela conseguiu. Mais tarde, já exausta, Emily ficou em pé perto da cama. O fuzileiro respirava devagar, mas estava ali, vivo. Ele abriu os olhos por um instante, olhou para ela e murmurou: "Obrigado." Foi nesse momento que Emily quase chorou, mas se manteve firme. Tinha feito o que era certo. Ou, pelo menos, era o que ela pensava. Horas depois, Emily foi chamada na sala da administração. Achou que iriam elogiá-la, mas o que ouviu foi outra coisa. "Você está demitida." Ela piscou sem entender. "Você quebrou os protocolos, agiu sem autorização, o paciente era confidencial." "Mas ele ia morrer", Emily respondeu, com lágrimas quase vindo. Não adiantou. O hospital virou as costas para ela, sem agradecimentos, sem segundas chances. Ela saiu em silêncio, com seu crachá nas mãos, sentindo que, mesmo tendo salvado uma vida, tinha perdido tudo. Mas o destino ainda tinha uma surpresa. Na manhã seguinte, Emily estava em casa, tentando entender o que fazer da vida. Seu pequeno apartamento estava quieto. Em seu colo, ela segurava o crachá do fuzileiro que salvara. Ele tinha deixado cair durante o resgate, e ela o guardou como lembrança. Foi então que ouviu batidas fortes na porta. Olhou pelo olho mágico e viu homens de terno preto, óculos escuros e fones no ouvido. Parecia coisa de filme. Abriu a porta ainda de pijama. "Senhora Emily Reed?" disse um deles, sério. "Sim? Sou a agente Porter, do Serviço Secreto. Você foi convocada pela Casa Branca." Emily arregalou os olhos. "A Casa Branca? O presidente quer falar comigo?" "Sim, senhora. É urgente." Sem entender nada, Emily se vestiu correndo e entrou no carro preto. Mal sabia ela que seu ato de coragem mudaria tudo. O carro preto parou em frente a um portão gigante, guardas armados, cães farejadores, câmeras por todo lado. Emily olhava tudo pela janela, com o coração disparado. "A gente tá mesmo na Casa Branca?" perguntou baixinho. O agente ao lado dela só respondeu com um aceno de cabeça.
Poucos minutos depois, ela já estava dentro de um corredor branco, imenso, com bandeiras dos Estados Unidos penduradas nas paredes. Um senhor grisalho, muito sério, apareceu. "Emily Reed?" "Sou eu", respondeu, quase tremendo. "O presidente está esperando." Emily sentiu as pernas fraquejarem, mas caminhou. Entrou numa sala enorme, cheia de livros, fotos antigas e uma mesa de madeira tão grande que parecia ter saído de um filme. Atrás dela estava ele, o presidente dos Estados Unidos. "Emily", disse ele com a voz firme, "sente-se, temos muito o que conversar." Emily obedeceu, ainda em choque. O presidente respirou fundo e disse: "O homem que você salvou é um dos nossos soldados mais importantes, um herói nacional. Estava em uma missão secreta fora do país. Se tivesse morrido, informações sigilosas poderiam ter caído em mãos erradas." Emily arregalou os olhos. "Mas eu só fiz o que era certo." O presidente sorriu. "E por isso está aqui." Ele se levantou, foi até ela e estendeu a mão. "Em nome da nação, obrigado. Você não salvou apenas um homem, salvou o país." Emily ficou sem palavras. Era como estar em um sonho, um daqueles que a gente acorda chorando. "A Casa Branca quer oferecer a você a Medalha de Honra Civil. Mas tem mais." Emily prendeu a respiração. "Queremos que você trabalhe conosco, no Hospital Presidencial, onde tratamos líderes e agentes especiais. Sua coragem e instinto salvaram vidas. Você tem o que procuramos." Emily quase caiu da cadeira. "Eu? Trabalhar aqui?" "Você aceitaria?" perguntou o presidente, sorrindo. Ela não respondeu com palavras, apenas deixou cair uma lágrima e balançou a cabeça em sinal de sim. Cena seguinte. Alguns dias depois, a TV mostrava imagens de uma cerimônia. Emily, usando um vestido azul simples, estava em pé ao lado do presidente. A medalha brilhava em seu peito. Câmeras registravam tudo. Mas o mais emocionante ainda estava por vir. No final da cerimônia, um homem de farda se aproximou dela. Era o fuzileiro. Estava em pé, apoiado em uma bengala, com cicatrizes visíveis, mas de pé, vivo. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Você me deu uma segunda chance. Agora eu vou dedicar minha vida a te proteger." Emily sorriu. "Eu só fiz o que qualquer um faria." Mas todos sabiam, nem todo mundo teria coragem de fazer o que ela fez. Emily caminhando pelo corredor do Hospital da Casa Branca, com jaleco novo, um crachá dourado no peito e um brilho nos olhos. Um enfermeiro comum que virou heroína. E tudo começou com um simples ato de compaixão. Emily achou que sua vida já tinha mudado o suficiente. Mas ela não fazia ideia do que estava por vir. Na primeira semana de trabalho no hospital secreto, ela recebeu uma pasta vermelha, sem nome, sem título, só uma etiqueta com a palavra Nível 9 Eyes Only. Ela perguntou ao diretor: "Isso é para mim?" Ele respondeu: "Agora é. A partir de hoje, você vai cuidar de pacientes que ninguém pode saber que existem." Emily abriu a pasta com cuidado, e o que viu fez seu coração parar por um segundo. Ali estavam registros médicos de pessoas com capacidades que pareciam saídas de um filme. Um homem que conseguia ouvir vozes a quilômetros de distância. Uma mulher com reflexos tão rápidos que podia desviar de balas. Outro que não sentia dor, mesmo com fraturas expostas. "O que é isso?" murmurou Emily. O diretor respondeu sério: "Soldados genéticos, experimentos, missões ultra-secretas. Eles foram treinados para defender o país, mas todos pagaram um preço." Emily leu mais e sentiu um aperto no peito. Eles tinham traumas profundos. Alguns não falavam mais. Outros tinham medo do próprio reflexo. Ela perguntou: "E o que eu posso fazer por eles?" O diretor olhou nos olhos dela e disse: "Ser humana. Ser Emily." Emily começou com um paciente chamado número 14. Ele se recusava a dizer o nome.
Estava em silêncio há 2 anos, olhos vazios, não confiava em ninguém. Mas Emily ia todos os dias. Levava livros, contava piadas bobas, fazia desenhos na parede com giz de cera. Sentava do lado dele e falava de seu cachorro da infância, do bolo de cenoura da mãe, das noites frias em que desejava ser invisível. Um dia, quando já ia embora, escutou uma voz baixinha. Qual era o nome do seu cachorro? Emily congelou, virou devagar. Max, disse com um sorriso. O paciente levantou os olhos pela primeira vez. Havia uma lágrima ali. O meu era Duque. Foi o começo. Meses se passaram. Emily virou uma lenda nos corredores secretos. Até que um dia, algo fora do comum aconteceu. Ela estava limpando uma ferida quando a porta se abriu com força. Um homem alto, de terno escuro, entrou com 2 seguranças. Ninguém sabia o nome dele, só o apelido, o Corvo. Ele olhou para Emily e disse: "Você foi escolhida." "Para quê?" "Temos uma missão fora daqui. Você é a única pessoa que ele confia." "Ele quem?" O homem sorriu enigmático. "O paciente 001. O primeiro, o mais perigoso e o mais quebrado." Emily foi levada em silêncio, dentro de um carro preto, sem janelas, sem explicações. Só ela e o Corvo, o homem misterioso. Depois de meia hora de viagem, entraram num prédio abandonado, cheio de grades e concreto rachado. Um elevador antigo desceu dezenas de metros para baixo da terra. Quando parou, portas de aço se abriram lentamente, com um som grave, como se estivessem acordando algo. Ali, preso por correntes grossas, estava ele, o paciente 001. Um homem grande, com o corpo cheio de cicatrizes, olhos fixos no chão, ombros tensos, como se estivesse segurando o mundo. "Ele não fala com ninguém há 5 anos, disse o Corvo. "Mas nos últimos dias, ele tem desenhado o mesmo rosto nas paredes, o seu, Emily." Ela engoliu em seco. Entrou devagar. A porta trancou atrás dela. O homem não se mexeu. Emily deu um passo à frente e disse com calma: "Meu nome é Emily. Eu não vim te machucar. Vim te escutar. Nada." Ela se sentou no chão. Esperou. Contou uma história sobre um paciente que aprendeu a confiar de novo. Não citou nomes, só sentimentos. E então, ele levantou o rosto. Olhos escuros, cheios de dor, e sussurrou: "Você é real?" Emily sorriu com os olhos brilhando. "Sou. E você também." Dias depois, a missão começou. O paciente 001, agora chamado apenas de Noah, seria transportado para um local onde um antigo laboratório que criou experimentos como ele havia sido reativado por um grupo perigoso. Emily não entendia por que ela precisava ir junto, mas o Corvo explicou: "Ele não obedece ordens, só segue sentimentos, e você é o único laço emocional que ele tem." Emily não era soldado, nunca segurou uma arma, mas aceitou. No helicóptero, Noah olhava pela janela. "Tenho medo de machucar você. E eu tenho medo de não conseguir te ajudar." Silêncio. E então, ele estendeu a mão. Pela primeira vez, ele confiava nela. O laboratório era escondido nas montanhas. Chegaram de madrugada. Tudo estava em silêncio, mas Emily sentia o ar pesado. Algo estava errado. Assim que entraram, luzes se acenderam sozinhas e vozes começaram a soar pelos alto-falantes. "Bem-vindo de volta, número 001. Está pronto para ser completo novamente?" Noah ficou paralisado, tremendo. Emily se colocou entre ele e o som. "Você não precisa ser o que eles fizeram de você. Você é mais do que isso, Noah." As portas se fecharam, armadilhas ativadas, seguranças armados surgiram, mas antes que qualquer coisa acontecesse, Noah fechou os olhos e explodiu em movimento. Como um raio, desarmou os inimigos em segundos, mas não com fúria, com precisão, com controle, com humanidade.
Eles chegaram até o coração do laboratório. Lá, uma máquina aguardava Noah, prometia consertá-lo, devolver sua força total, mas ao custo da memória, de quem ele era, de Emily. É só entrar, vai acabar a dor, dizia a voz metálica. Ele olhou para Emily. Você acha que eu deveria esquecer? Emily, com os olhos cheios de lágrimas, disse: eu acho que esquecer a dor pode parecer mais fácil, mas lembrar quem você é o que te torna humano. Noah respirou fundo, desligou a máquina com um único golpe. Virou as costas para o passado e saiu daquele lugar com Emily, como um homem livre. De volta ao hospital secreto, Noah agora ajuda outros pacientes. Emily é sua parceira, amiga e talvez algo mais que ainda não foi dito em voz alta. Eles criaram uma nova ala, chamada Projeto Lembrar, onde pacientes quebrados não são mais tratados como armas, mas como pessoas. E Emily? Ela agora não é só uma enfermeira, é a pessoa que curou soldados com palavras e salvou o soldado mais perigoso de todos, com apenas uma coisa: esperança. Algumas semanas depois que o Projeto Lembrar começou, algo estranho aconteceu. Uma nova ficha apareceu no sistema do hospital. Paciente 027, sem rosto, sem nome, sem histórico. A ficha só dizia: ele já está aqui dentro. Emily arregalou os olhos. Como assim? Aqui dentro? O corvo, com a voz tensa, respondeu: esse paciente nunca passou pela entrada, nunca foi registrado, mas o sistema inteiro mostra que ele está andando pelos corredores. Câmeras começaram a falhar, enfermeiros diziam ver sombras nas paredes, e pacientes em recuperação começaram a ter pesadelos, todos com o mesmo homem de olhos apagados. Noah sentia algo também. Esse não é um paciente comum, ele é como um eco. Emily tentou investigar, mas toda vez que ela chegava perto da ala 3, as luzes piscavam, a temperatura caía e ela sentia alguém atrás dela. Certa noite, Emily acordou na enfermaria, sozinha. Um som de passos ecoava pelos corredores. Ela seguiu, e então ela viu o paciente 027, alto, magro, como uma sombra viva, sem olhos, sem boca, mas com marcas no peito. Marcas iguais às cicatrizes de Noah. Você é do projeto antigo, Emily sussurrou. Ele não respondeu, apenas apontou para o próprio peito e depois para Noah, que aparecia ao fundo do corredor. Noah congelou. Ele é o que eu seria se eu tivesse aceitado aquela máquina. O paciente 027 não falava, mas deixava mensagens gravadas nas paredes, com sangue. Você escapou, eu não. Emily então entendeu. Era o espelho sombrio de Noah. Um experimento que não teve salvação. Preso em si mesmo, esquecido. E agora, procurando vingança. Emily decidiu fazer o impossível. Falar com o que restava da mente de 027. Na sala segura, com câmeras monitorando tudo, ela se sentou diante dele e disse: você não é um erro. Você é uma vítima. E eu não vou fugir. Então, uma lágrima escorreu do vazio onde estariam seus olhos. Noah entrou na sala. Ficou de frente para seu reflexo sombrio e disse: eu lembro de você. A dor, a fúria, a solidão. Mas agora eu tenho ela. E se ela te tivesse encontrado primeiro, você também estaria salvo. O paciente 027 caiu de joelhos. Seu corpo começou a tremer e então desapareceu, como se nunca tivesse existido. Nos dias seguintes, Emily recebeu uma caixa misteriosa. Dentro dela havia apenas um bilhete. Você salvou mais do que pacientes.
salvou a alma do projeto. Assinava Projeto 000. Ninguém sabia quem era, mas Emily tinha certeza. Alguém ainda observava tudo por trás dos bastidores. Noah voltou para a ala com os outros pacientes, dessa vez sorrindo. Emily o encontrou no jardim, sentado, olhando o céu. Você acha que tudo isso vai acabar um dia? Ele sorriu de volta. Não importa, desde que você esteja aqui, eu vou continuar lutando. Naquela manhã, Emily recebeu uma entrega inesperada. Uma pequena cápsula metálica, sem remetente, com um botão vermelho no topo. Curiosa, ela pressionou o botão. Um holograma se projetou no ar. E, para seu choque, apareceu ela mesma, mas com cabelos prateados, olhos cobertos por lentes tecnológicas e uma voz mais firme, como se tivesse visto 1000 guerras. Olá, Emily. Eu sou você, 20 anos no futuro. Emily congelou. A versão do futuro continuou. Se você está vendo isso, é porque a linha do tempo original foi quebrada. E Noah, ele é a chave de tudo. A Emily do futuro revelou algo assustador. O projeto Lembrar não foi criado para curar a mente, mas para selecionar aqueles com cérebros fortes o suficientes para receber consciências transferidas de líderes antigos, como se o hospital fosse uma fábrica secreta de clones. E Noah era o primeiro que recusou essa transferência. Por isso, tentaram apagar a memória dele. E por isso, ele sobreviveu, com tantas dores e fragmentos. Emily caiu de joelhos. Isso não é só um hospital, é um campo de testes. O holograma terminou com um aviso. Se você continuar, vão tentar te apagar também. Mas Emily já tinha decidido. Ela não ia fugir. No dia seguinte, um novo diretor foi nomeado. Ninguém sabia de onde ele veio, mas seu crachá dizia Dr. K. Huxley. Ele sorriu para Emily e disse: hora de encerrar seus acessos. Enfermeiras que pensam demais são um risco. Noah percebeu o perigo. E os dois fugiram pelos túneis do hospital, agora caçados como traidores. Portas trancavam sozinhas. Câmeras giravam sozinhas. E a ala psiquiátrica virou uma armadilha. Mas Emily se lembrava dos mapas. E Noah, com seus sentidos aguçados, guiava pelos pontos cegos. Até que chegaram na Sala 0. Uma sala que não constava em nenhum mapa. Lá dentro, um único leito. E uma mulher desacordada com os mesmos traços de Emily. É a primeira de nós, sussurrou o corvo pela tela. A mulher no leito era a paciente original do projeto Lembrar. A primeira versão de Emily. Usada, modificada, apagada. E ao lado dela havia uma carta. Cada Emily que lembra cria uma chance de quebrar o ciclo. A próxima pode ser a última. Emily então entendeu. Ela era um fragmento, uma tentativa de reprogramar a humanidade. Mas se ela escolhesse sentir, proteger e lembrar por amor, então o experimento falharia e a humanidade venceria. Noah estendeu a mão para ela. Você escolhe parar aqui ou mudar tudo? Ela apertou a mão dele e disse: vamos até o fim. Emily e Noah desceram ainda mais fundo, abaixo da Sala 0. Lá encontraram uma porta de titânio. No centro havia um painel luminoso com a mensagem: para lembrar, é preciso esquecer. O que isso significa? Noah perguntou, suando frio. Emily olhou para ele. Significa que alguém precisa apagar as próprias memórias para abrir isso. Era o último código. O sistema exigia um sacrifício de lembrança. Se um deles apagasse o passado, a porta abriria, mas perderia tudo: nome, rostos, sentimentos. Noah se adiantou. Eu já vivi no escuro, Emily. Eu consigo esquecer de novo. Mas ela segurou o rosto dele com cuidado. E eu já passei tempo demais lembrando pelos outros. Agora é minha vez.
Antes que ele impedisse, Emily pressionou o botão vermelho no painel com a palma inteira. Luzes brancas invadiram seus olhos. Ela caiu de joelhos. E no instante seguinte, não sabia mais quem era. A porta se abriu lentamente. Noah a carregou nos braços. Lá dentro havia uma sala completamente branca, sem sombras, sem janelas, sem tempo. No centro, uma mesa, e sobre ela um único chip preto, com as palavras Consciência Coletiva, versão final. Era o núcleo do projeto Lembrar. Todas as cópias de mente, todas as versões de Emily, todos os segredos do hospital. Noah entendeu. Se ele destruísse o chip, tudo acabaria. O hospital, as simulações, a clonagem e talvez a própria realidade deles. Mas Emily, agora sem memórias, segurou sua mão. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas confiava nele, completamente. E isso bastou. Noah respirou fundo e esmagou o chip com o pé. No exato segundo em que o chip se partiu, as luzes do hospital piscaram e o mundo pareceu parar por um momento. As salas escuras ganharam janelas, as vozes robóticas sumiram e os pacientes começaram a sorrir. O hospital inteiro respirou, como se acordasse de um pesadelo coletivo. Emily olhou ao redor assustada. Onde estamos? Noah sorriu, com lágrimas nos olhos. No começo, de verdade. Eles saíram do hospital de mãos dadas e, pela primeira vez, o céu estava limpo. Anos se passaram desde aquele dia. O antigo hospital, agora em ruínas, foi tomado pela natureza. Paredes cobertas de era, corredores silenciosos, como se o mundo tivesse decidido perdoar. Mas Emily e Noah, eles seguiram outro caminho. Mesmo sem lembrar do passado, Emily reconstruiu sua vida, com a ajuda dele. Aprendeu a amar de novo e, aos poucos, sentir que era alguém, mesmo sem saber quem havia sido. Noah nunca contou tudo. Preferiu deixar que ela descobrisse aos poucos, com gestos, com cuidado, com amor. Juntos, fundaram um novo centro. Mas não um hospital comum. Era chamado de Luz Infinita, Centro de Memórias Reais. Ali, ninguém apagava o passado. Ali, ninguém fugia da dor. Ali, as pessoas eram ouvidas e ajudadas a aceitar suas lembranças, boas ou ruins, como parte de quem eram. Porque Emily aprendeu algo precioso. A memória não nos define. O que nos define é o que escolhemos fazer com ela. Certa manhã, uma garotinha apareceu no centro. Tinha os olhos iguais aos de Emily, curiosos, cheios de mundo. Eu sonhei com uma mulher presa numa sala escura, mas ela não tinha medo, disse a menina. Emily sorriu. E como ela saiu de lá? A menina respondeu. Alguém segurou a mão dela. Emily olhou para Noah, que estava do outro lado do corredor. E então entendeu. A história deles nunca foi sobre clones, códigos ou salas secretas. Foi sobre lembrar quem somos quando tudo parece esquecido. E sobre como, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que fique do nosso lado, mesmo no escuro. Fim.